Já aconteceu com algum de vocês de você falar que iria fazer alguma coisa, ou iria morar em tal lugar, ou iria ter tal coisa, e depois de algum tempo essa coisa aconteceu? Por que eu estou falando isso? Porque eu estava falando com uma seguidora, ela me perguntou sobre o tempo da manifestação. Se a gente tem que soltar, desculpa, que história é essa de soltar? Eu falei que não. Na lei da suposição você tem que se manter o quê? No sentimento do desejo realizado. E o seu desejo não precisa demorar muito. Aí eu falei para ela, por acaso isso já aconteceu na sua vida? Porque geralmente quando isso acontece, demora pra caramba pra acontecer. Eu vou contar uma história que aconteceu comigo. Eu morava, quem for aqui de Goiânia pode me desmentir. Eu morava lá no bairro Marista e toda vez que eu ia para minha casa, eu passava em frente a um bar. O nome do bar se chama Barzinho. E eu ficava olhando, lá fica estacionados um monte de carrão que eu passava na porta e lá tem som ao vivo, eu falava, nossa, eu ainda vou tocar aí, eu ainda vou tocar aí. Eu nunca nem tinha entrado nem para tomar uma cerveja e eu passava lá todo dia. E o que que acontece? Depois passaram-se uns 2 anos por aí, mais ou menos. Simplesmente no último ano, aí eu acho que eu toquei lá umas 3 ou foi 2 vezes. E ano passado, se for juntar tudo, que foi de 2022 agora para 2023, eu acho que vai dar umas 5 vezes. Eu fui lá e toquei. E eu já tinha falado isso que aconteceu. Só que para mim demorou um monte de tempo. Entendeu? Porque a manifestação tem que ser rápida, ninguém tem que esperar anos para manifestar. A crença que a gente tem que mudar é o quê? Diz que as coisas são difíceis de acontecer e de que as coisas demoram a acontecer. Tá? O Neville mesmo fala que as coisas, qualquer coisa que você deseja deveria acontecer em 3 dias. Tá bom? E eu aqui nos meus estudos, algumas coisas acontecem rapidamente, outras não. Pode ser a tal da resistência, ou às vezes não, entendeu? Pode ser apenas porque se manifestou rápido e outra demorou mais um pouco, mas não uma coisa muito longa, entendeu? Não é porque a coisa não se manifestou aqui no instante, não, eu não pensei aqui, peguei na mão, que eu vou deixar a minha manifestação, ou então eu posso deixar essa manifestação de canto e passar para outra manifestação, entendeu? Isso não pode te desmotivar a manifestar outras coisas, certo? Então tem algumas coisas que a gente permanece ali no sentimento de desejo realizado e demora mais um pouco. O Neville fala que demora mais de 3 dias porque você duvidou. E realmente, mas aí o que acontece? Lembra que eu falei sobre reconhecer sua manifestação? Às vezes você vê o movimento, mas não, você só quer a manifestação se for por inteira, entendeu? E você joga tudo abaixo, a sua manifestação que você fez ali, digamos, no período de 3 dias. E não é assim. Porque olha só, às vezes eu quero manifestar em 3 dias. O que você tem que fazer? O que ele fala? Vamos saturar a nossa mente durante esses 3 dias. Mas pode ser que não se manifeste nesses 3 dias. Mesmo assim, você não vai parar. Porque até você ficar craque em manifestar, depois qualquer coisa você vai manifestar em 3 dias. Porque é como se fosse aquele dominó, sabe? O dominó vai indo derrubando um ao outro, entendeu? A gente vive de memórias do passado. Pode ser que você que está no início da jornada venha e faça sua manifestação, não comece em 3 dias, mas aí depois você vai se tornando craque e essas memórias que você vai acumulando vai fazendo a sua realidade, entendeu? Então você vai ficar mestre nisso, mestre em se manifestar. O próprio Neville, aquela história mais conhecida que ele queria ir para Barbados e tudo mais, demorou quase um mês lá para ele ir e ele duvidou. Quem se manteve firme por ele foi o professor dele, o Abdullah. Ponto final. Então o que que a gente faz aqui? Como que a gente se mantém firme? O que que eu passo aqui? A gente se mantém firme através das repetições. E pronto. Entendeu? E temos que ter suposições. Por exemplo, a gente faz afirmação, mas temos que ter suposições de que as coisas acontecem instantaneamente, certo? Você pode dizer que eu sou bom em manifestar instantaneamente, sou bom em manifestar instantaneamente. Ou então você pode alterar, tirar a palavra que eu sou bom em manifestar instantaneamente. Eu tenho o que eu quero instantaneamente.
Entende? Que aí você vai tirar essa percepção do tempo de que as coisas demoram a acontecer. Lembra? Porque, novamente, a gente tem que ter a crença de que as coisas são rápidas. E a gente vai adquirir essa crença através de repetição. Então, não, você não precisa soltar, você tem que começar a se policiar para você conseguir viver no sentimento do desejo realizado. Por que é tão difícil viver no sentimento do desejo realizado? Porque você começa a duvidar, começa a acreditar na mente lógica, entendeu? Novamente, o 3D tem que ser ignorado completamente, porque o tempo vai ser uma limitação, certo? Toda vez que você olhar para o lado de fora e não tiver manifestado, você vai se limitar. Ou então você vai ter um diálogo que não vai ser o diálogo que está alinhado com aquilo que você deseja. Você vai dizer que não tem, ou você vai dizer que demora, ou você vai dizer que vai desistir, tá bom? E eu tô aqui dizendo para você, não desista. Eu tô dizendo que as coisas têm que acontecer rapidamente. Eu não acredito em desafios de 21 dias. Ah, tem que ser 21 dias. Quem falou que tem que ser 21 dias? Quem falou? Eu já consegui coisa no mesmo dia. Tem coisa que demora mais, tem coisa que demora menos. É relativo. Entendeu? Eu não sei nem se pode ser a resistência em si. Entende? Então, é muito relativo. O que nós não devemos fazer é se desesperar. Lá no meu TikTok eu fiz o desafio de 23 dias, mas eu não fiz porque é uma coisa mágica, é uma coisa científica. Não, eu fiz foi porque a gente começou, a primeira vez o desafio a gente começou no início do mês de dezembro e eu queria ir até a véspera do Natal, não é maravilhoso? Deu 23 dias, mas não tem nada a ver, não precisa ser 23 dias, não precisa ser 90 dias, não precisa ser 14 dias. Vamos estudar, vamos ser persistentes, vamos criar uma comunidade aqui de estudos, dizer para nós mesmos que a gente pode falar aqui e ter aqui, falar aqui e ter aqui, mesmo que a gente não esteja vendo, porque o grande barato é esse, você não está vendo o que você está manifestando, mas a partir do momento que você começa a ter o seu resultado, você começa a crescer mais na manifestação e ter os seus resultados conscientemente, tá bom? Então você não precisa mudar nada, você não precisa soltar, tá bom? Temos apenas que viver no sentimento do desejo realizado, certo? Espero ter contribuído com vocês mais uma vez. Não deixe de curtir, de comentar. Lembrando que estamos com a Black Friday. Vou deixar o link aqui, tá bom? No vídeo. Comentem, curte e não deixe de se inscrever, ativar o sininho, porque eu sou seu treinador favorito.